Saudações, internauta, bem-vindo ao Angop. O Viver com Saúde desta semana vai abordar um tema que afeta silenciosamente muitos trabalhadores, a síndrome de burnout ou a síndrome de esgotamento, um distúrbio cada vez mais comum no mundo e entre nós. Para nos ajudar a entender melhor as causas, sintomas e a hora de procurar ajuda, vamos conversar com a psicóloga clínica Massoche Vigário. Doutora Massoche, bom dia, obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Euridice, bom dia, Angop, e a todos os internautas desse magnífico canal, que está cada vez mais interessante. Okay. Obrigada, doutora. Doutora, eu nada sei ou pouco sei sobre síndrome de burnout. Pode começar por nos dizer o que é esta doença? Euridice, eu vou felicitar-vos já pela iniciativa em terem escolhido esse tema, porque de facto cada vez mais vai-se falando além fronteiras e na nossa realidade nós também já temos estado a falar, a trabalhar muito à volta de situações dessa natureza. E para muitas pessoas é um termo totalmente desconhecido, para outros é um termo conhecido mas ignorado. E para outros é um tema que acaba sendo a vivência na primeira pessoa. Isto porque tornou-se um problema já de saúde pública, tanto que nós temos esta síndrome caracterizada no Código Internacional de Doenças, que é o manual dos diagnósticos de doenças a nível do mundo. E pensar na síndrome de burnout significa esgotamento, queimação, incêndio, se quisermos também chamar. E isto está associado a todo o esgotamento, como você dizia na introdução, gerado por um nível de estresse grave que leva a várias sintomatologias. Mas o principal na nossa compreensão sobre o burnout é a síndrome de esgotamento físico, mental ou emocional gerado pelo estresse no ambiente de trabalho ou provocado pelo trabalho. Doutora, como é que ela se manifesta e quais são as suas causas? Bom, nós falamos em estresse, Euridice, e o estresse não é algo mau totalmente, porque todos nós vivenciamos momentos de estresse e nós temos o estresse normal, temos o estresse que acaba se tornando patológico, aí estamos a olhar para um nível de estresse não controlado, em que de facto as pessoas acabam por adoecer de estresse. E se o estresse é o carro-chefe que pressiona o surgimento do burnout, porque não é possível existir burnout sem ter existido um nível de estresse exacerbado. Isso tem de ficar claro. E o estresse vem muito pela pressão gerada pelo trabalho, muitas vezes pela incapacidade de uma boa gestão de tempo sobre aquilo que é a distribuição das nossas tarefas, pelos maus relacionamentos dentro do trabalho, pelos excessos de atividades que as pessoas têm, ou de compromissos, ou de responsabilidades e tarefas dentro do próprio trabalho. E isto vai precipitar a que você claramente se está a ser pressionada, estou sob pressão. Às vezes até o que acontece que é interessante, as pessoas podem ser tranquilas, podem ser pessoas afáveis, calmas, e as pessoas acharem, mas tu estás sempre calma, mas você sente que vive sob pressão por conta do excesso de trabalho que você tem ou da dinâmica de trabalho que você tem. Felizmente, isso não te vai, se calhar, tirar a capacidade de lidar com as pessoas com algum equilíbrio, mas, no entanto, de ti para ti,
você vai sentir a exacerbação, porque você vai ver os sintomas associados ao cansaço, à irritabilidade, aos lapsos de memória, falta de concentração, ao desinteresse ou às vezes até o desânimo por querer fazer determinadas tarefas ou cumprir com determinadas métricas, e acabamos fazendo muito mais porque somos obrigados, porque temos um compromisso, temos um salário para assegurar, temos uma função ou um cargo de responsabilidade e as pessoas depositaram em nós confiança. E depois isso vai se refletir também no nosso sono. Como é que você dorme? Como é que estão as tuas relações familiares, sociais? Há toda uma cascata de sintomas que em muito é também conhecido, alguns profissionais de saúde mental vão caracterizar como uma depressão sazonal. Tanto que no DSM, que é o diagnóstico estatístico de doenças mentais, ele vai entrar na caracterização dos transtornos mentais por depressão, e é uma depressão que está associada ao ambiente de trabalho, à dinâmica, ao estilo de vida que a pessoa efetivamente tem. Doutora, mas como é que ela surge? O burnout surge de forma lenta e progressiva ou já de forma muito agressiva? Bom, nós, como muitas outras doenças mentais, nós vamos sempre começar por um quadro leve, sempre. É um quadro leve e é a tal questão que eu trazia, que depende muito de como nós gerimos o nosso tempo, a nossa dinâmica de trabalho, as nossas relações, e muitas dessas variáveis não dependem de nós diretamente, e aí nós precisamos de fazer uma adaptação à conjuntura. Claramente que muitos de nós trabalhamos em instituições que nós não temos liberdade para decidir como é que vai ser, por exemplo, a cultura organizacional ou o clima organizacional. E temos que nos adaptar dentro daquilo que são os nossos limites. Olhar para isso e pensar que tudo começa às vezes com pequenos sinais que depois vão se tornar sintomas e vão se tornar doenças. Nem sempre, quando olhamos para a questão do burnout, dependendo da condição em que o paciente se encontra, nós vamos considerar, por isso é que ela é uma síndrome e não uma doença, efetivamente. Isso também é um sinal de que temos muito mais probabilidades de tratamento, mas isso implica uma série de abnegações e mudanças que nós precisaríamos de fazer. Então, ele começa devagar com um estresse normal, mal gerido, que também é uma das formas como a própria OMS, no Código Internacional de Doenças, vai definir. Ela surge pelo agravamento do estresse mal gerenciado. O que isso quer dizer? Falta de uma boa gestão emocional. O que eu não consigo controlar no outro, eu tenho que saber controlar em mim. Então, isto começam com sinais que nós, por isso é que muitas vezes nós ouvimos falar de casos radicais. Olha, estava conosco ontem e morreu. Teve uma crise repentina, mas estava a rir, isto e aquilo. Suicidou-se. Como é possível? Se ele estava aqui, estava bem, estava isto, estava aquilo. O que é que nós temos aí? Comportamentos observados de pessoas que são leigas, de facto, porque nós muitas vezes pensamos que o problema está só em nós, não está nos outros, e que só nós é que temos direito a lamentar e que o outro não tem nada, porque o outro se ri, significa que está tudo bem. Mas isso pode ser o acúmulo, muitas dessas mortes súbitas, muitos desses AVCs, muitos desses comportamentos que levam até o suicídio ou até atos de violência doméstica, incluindo o abuso de substância, são escapes para aliviar aquilo que é a pressão, a tensão gerada pelo trabalho. Que temos aqui dois campos, que é uma linha muito tênue entre a família e a empresa onde trabalhamos.
que a empresa pode ser o início de tudo e a família vai ser a exacerbação, porque você não tem capacidade de gerir as exigências que a própria família também lhe vai trazer. Então há esta exacerbação de estresse que vai levar a que a pessoa adoeça, e quando não se está atenta aos sinais que o nosso corpo fala, é frequente nós ouvirmos as pessoas falarem que as doenças mentais não têm sintomas. Tem sintomas, até a dor de cabeça, a tensão na cervical, no pescoço, dores de estômago, tremores que algumas pessoas vivenciam, até a gagueira surge muitas vezes quando a pessoa está num estado de exaustão, sobretudo quando começa a ter lapsos de memória e está à procura de palavras, e o choro fácil, que vem muito presente, a questão também da depressão, e a ansiedade. Doutor, uma pessoa com burnout consegue dar conta que está a passar por este processo ou passa de forma despercebida? A importância, Eurídice, do autoconhecimento e a importância de nos abraçarmos, de nos acolhermos. A gente fala muito no autoconhecimento, mas também falamos muito no amor próprio, e até é bíblico amar o teu próximo como a ti mesmo. Para eu amar o meu próximo quer dizer que eu tenho que me amar. E o que é amar-se, Eurídice? Amar-se é quando você está sintonizada a ti mesma, quando você tem uma reconexão contigo mesma. O que isso significa? Você validar as dores físicas, por exemplo, que você tem, os pensamentos negativos que você tem, as dores emocionais que você tem, as dificuldades que você vai vivenciando a partir do próprio pensamento, o olhar para aquilo que é a tua conduta quando você exagera num estado de irritabilidade, dando uma resposta áspera para alguém, a impaciência que nós às vezes demonstramos com os outros e vamos achar que os outros são sempre os culpados de tudo e eu não tenho culpa. Quer dizer que não há um amor, um autocuidado. Quer dizer que você não valida que alguma coisa em ti está errada, que precisa de solução e solução urgente para que você não caia para o precipício, para que você não adoeça. E aí vem a importância das pessoas conhecerem os seus limites. Muitas vezes nós não sabemos dizer não. Muitas vezes nós não conseguimos pôr limites no sentido de que eu posso até ter um grau de responsabilidade no trabalho muito grande e tenho que levar trabalho para casa. Isso acaba sendo muito frequente em função das responsabilidades e as condições que as pessoas têm. Mas nós temos que perceber quando é que nós precisamos de pôr um stop e viver uma vida nossa como família. Quando é que eu vou dizer não, eu não posso fazer isso por conta desta situação que eu ainda tenho para fazer? E nós às vezes não conseguimos dizer um não porque temos medo de ser despromovido, temos medo de sair do ciclo de confiança do colega ou do chefe, temos medo de não sermos indicados para outros trabalhos, temos medo de perder alguma coisa. Então dizemos sim, 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 e este sim é muito mais para a satisfação externa de quem está fora e para o que é a depreciação do nosso próprio eu, a nossa necessidade também. Então tu não vais dormir em condições, tu não vais comer em condições, tu não vais descansar em condições, tu não vais ter sequer oportunidade de ter prazer para desfrutar daquilo que são os momentos de lazer. Tu podes até ir para um evento de família, mas tu estás tão cansada, Eurídice, estás tão desanimada, estás tão exausta que tu não consegues ter prazer naquilo que é o ambiente que tu estás inserida. Estás aí, mas já estás a pensar nas mil coisas que tens que ir fazer a posterior, estás aí, mas já estás a pensar que eu vou ficar sentada porque não tenho força para me movimentar muito. Então, ou vou encher a cara, como muitos fazem, porque é a única forma de me desligar de todas essas preocupações. Interessante que os Estados Unidos agora inventou uma aberração, que é um dispositivo, uma espécie de um chip, que é colocado na fonte,
E isto, como muitas outras aberrações, estamos agora a assistir a surgirem no mundo bebês reborns e outras coisas. E esse chip é colocado na fonte, e quem coloca o tal chip na fonte desliga as memórias todas que tem. Quem são as pessoas que estão a aderir isso? Pessoas que efetivamente não conseguem parar os pensamentos, desacelerar o pensamento ruminante, disfuncional, e é como uma anestesia. Ponham isso, pronto, acabou, apagou tudo. E esta não é a solução, você não está a trabalhar a causa. Você está simplesmente a olhar para o sintoma e como eu vou eliminar aquele sintoma. Mas se você tirar aquele chip, volta tudo. Então, a causa é consciência do que está errado, do que está certo e do que pode ser melhorado. Quais são os sinais de alerta, doutora, de que a doença está a agravar? Bom, nós falamos aqui de vários sintomas, mas as questões associadas ao cansaço, os sintomas como o cansaço físico, mental, a pessoa até dorme, mas não tem uma noite de sono tranquila, a pessoa dorme cansada, acorda cansada, parece que não dormiu, a necessidade às vezes de comer demasiado como uma compulsão ou comer muito pouco e não sentir apetite algum, o aumento de peso às vezes também vem aí junto, mas depois vêm as questões associadas à falta de concentração, vem o desânimo, a falta de concentração e os lapsos de memória acabam sendo dos sintomas que mais sofrimento gera às pessoas, porque você precisa da tua cognição ativa para poder produzir. Estamos a falar de trabalhadores. Logo, se eu estou com lapsos de memória, se eu estou com falta de concentração, eu tenho que ir para reuniões, tenho que ir para fóruns, tenho que ir para conferências, tenho que estar em uma entrevista. Como é que eu vou fazer essa entrevista sem ter alguma coisa para ler, que eu não vou me esquecer das coisas, não porque não sei, mas porque efetivamente estou num estado de exaustão tão grande que me é difícil concentrar-me e esquecer-se fácil das coisas, onde deixei as coisas, o que é que eu tinha de fazer, e isto depois vem acrescida a irritabilidade, porque a irritabilidade vem muito como consequência disso, o que eu já não consigo gerir, que vai provocando esta irritabilidade. Então, estes sintomas que depois vêm muito com o choro fácil, daí a questão da depressão, daí que alguns profissionais de saúde mental vão diagnosticar como uma depressão e não como um burnout, e aí vem a questão do saber diagnosticar, o diagnóstico assertivo para melhor tratar. Os quadros de ansiedade vão surgindo como um carro-chefe também, porque tudo isto que nós acabamos de referir, quando nós observamos e não conseguimos controlar, o que é que ele vai gerar? Ansiedade. Eu tenho medo de tudo. Já fico tensa de saber que eu vou ter que enfrentar esta ou aquela situação, este ou aquele lugar. Então a ansiedade vem muito. A arritmia cardíaca, batimentos cardíacos acelerados, respiração ofegante, dores de cabeça, e às vezes há pessoas até que vão tendo pequenos desmaios por conta dessa exacerbação. A doutora falou em diagnóstico e é a pergunta seguinte. Como é que é feito o diagnóstico? Quais são os critérios específicos que diferenciam o burnout de outros transtornos? O diagnóstico de burnout, Euridice, é clássico serem feitos pelos profissionais de saúde mental e aqui de modo particular psicólogos, psiquiatras, mas é uma obrigação de um médico geral poder sinalizar os sintomas de burnout, mas para que isso aconteça, e cada vez mais é o desafio dos nossos colegas profissionais de saúde conhecerem mais sobre as doenças psicossociais, psicossomáticas e as doenças de fórum mental, porque muitas doenças ou muitos pacientes recorrem às unidades sanitárias porque têm sintomas físicos, e lá está, o não conhecermos o burnout
vai trazer a nossa atenção focada para os sintomas físicos. E eu tenho um sintoma físico, eu sei que tenho que ir ao médico. Por que eu não consigo dormir? Por que estou sempre cansada? Por que estou sempre com dor de cabeça? Por que me dói o estômago? Vou ao médico e às vezes até na medição de uma pressão arterial a tensão de facto está alta ou não. E o médico, se tiver e deve ter todo este cuidado no exercício da anamnese. A anamnese é o momento em que o profissional vai fazer o levantamento de tudo que tem a ver com as condições da pessoa, quer sejam condições sociais, quer sejam condições familiares, quer sejam condições orgânicas, doenças existentes, doenças pré-existentes ou até de família. E nesta anamnese, o médico pode sinalizar o burnout, porque ele já mandou fazer uma série de exames. Quer dizer que nós temos aí duas formas de olhar. Pela anamnese, conhecendo o histórico de vida do paciente, associando os sintomas que ele traz, e por alguns exames de laboratório que também podem ser feitos para descartar possíveis doenças. Também é uma obrigatoriedade quase em função dos sintomas que a pessoa traz. E olha que isso é muito interessante porque nós vamos encontrar as duas coisas, Euridice. De modo geral, o burnout não vai dar a presença de qualquer outra doença de um exame de imagem, exame de sangue, não vai dar absolutamente nada. Mas pode até dar, você pode até estar com uma malária, você pode até estar com uma infecção urinária, que acabam sendo doenças oportunistas e que muitas vezes fazem com que desvie-se a atenção do real problema para aquilo que apareceu no exame. Mas, de modo geral, ele não dá nada. Então, esses exames de médicos que podem ser feitos, e um burnout, e uma anamnese, mas também aquilo que é no exercício do profissional de psicologia, a própria entrevista psicológica que se vai fazer, e nós, enquanto profissionais da psicologia, ainda temos ferramentas que são testes ou exames psicológicos que se aplica fundamentalmente para confirmar, mas também para podermos aferir o grau de comprometimento do burnout naquela pessoa. Estes são os procedimentos para um diagnóstico, pondo sempre em consideração a base que eu também aqui já referi, que é o Código Internacional de Doenças, que é o manual que orienta os médicos, os profissionais de saúde, o DSM, que também é outro manual só para as doenças mentais, e nós temos critérios, temos sintomas, temos o tempo, inclusive, em que a pessoa pode estar adoecida para se poder fechar esta condição do síndrome de burnout numa determinada pessoa. Nem todo trabalho está livre de pressão, doutora. Isso significa que estamos todos em riscos ou existe perfil mais vulnerável para esta síndrome? É uma pergunta muito interessante, Euridice. Existem profissões que são por si só clássicas para o surgimento exacerbado do burnout. E aí estamos a falar da profissão médica, da profissão de professores, os profissionais da banca, da construção, os jornalistas. Estamos a olhar para profissionais de saúde, enfermeiros, inclusive, pessoas que trabalham muito com pessoas, mas fundamentalmente também que trabalham muito no limiar entre a vida e a morte, em que tu tens de ter uma atenção redobrada, os professores e aquelas profissões em que demandam muito para o exercício do trabalho, que exige muito esforço cognitivo, físico e muitas vezes também uma necessidade de continuidade fora do próprio ambiente de trabalho. Então, estes grupos já são por si só tradicionais, clássicos para desenvolverem mais facilmente o burnout. E existem depois todas as outras profissões, todas as outras
todos os outros segmentos do ponto de vista das organizações, que vamos olhar, por exemplo, para as culturas organizacionais, para o clima organizacional, para a demanda do que realmente é o trabalho que a instituição recebe, e olharmos, por exemplo, para empresas que têm um reduzido número de trabalhadores e uma carga de trabalho muito grande, em que essas pessoas têm de fazer o papel de 5 funcionários, de 6 funcionários. E aqui também eu deixei de mencionar o segmento das petrolíferas também, que também por si só demandam muito este cenário do surgimento do burnout. E aí chamar a atenção que o burnout é prevenível também. Doutor, o burnout está ligado fundamentalmente ao trabalho, mas é possível a pessoa desenvolver esta patologia por problemas conjugais ligados ao relacionamento? Sim, Euridice. Nós falamos até agora sobre trabalho associado à instituição, como uma empresa, uma organização, uma corporação, mas nós vamos olhar, com base nessa pergunta que coloca, como a instituição família. E na instituição família, olhando para relacionamentos conjugais, parentais, a relação dos pais e os filhos, a relação do marido e mulher, acabamos por encontrar muita disfuncionalidade associada, mais uma vez, à incapacidade de gestão emocional e gestão daquilo que são as rotinas. E vamos por partes. No casal, eu posso ter um casal em que um tem por si um peso redobrado, triplicado de responsabilidades. Vamos até olhar de forma simples, aquela esposa, aquela mulher que não trabalha fora e que trabalha só em casa e que ela tem que dar conta de tudo em casa. Arrumar, cozinhar, lavar, engomar, gerir os filhos que vão e voltam da escola, cuidar do marido que vai e volta do serviço, e ainda tem que ser a mulher disponível à noite para o sexo e tem de ter atenção sobre os deveres dos miúdos, e esta é uma rotina diária daquela mulher. Nós estamos a olhar para uma mulher que tem uma rotina de trabalho. Às vezes nós dizemos, e é um apelo também aqui fundamentalmente às mulheres, aqui olhando para os pares, para os semelhantes, quando nós estamos com uma mulher que nos diz que não trabalha fora. E acabamos depreciando esta pessoa, esta mulher, que não é executiva, que não trabalha fora porque só cuida da casa. Cuidar da casa é colocado não como uma responsabilidade de trabalho, mas como se fosse uma coisa minimalista, uma coisa inferior de alguém que não contribui, se assim podemos dizer. E isto também é observado no próprio parceiro, que é muito frequente o homem achar que ele chegou da rua e ele tem que ser servido porque aquela mulher só ficou em casa. E nós já vimos vários cenários em que houve tentativas de inversão de papéis, não é? Olha, ficas tu a fazer o meu trabalho por um dia, e só assim muitas vezes é que o homem dá conta de quão pesado é o trabalho da mulher dentro de casa, muitas vezes comparado ao que ele faz fora de casa. Há uma exacerbação de funções e tarefas que pode sim adoecer também esta mulher. E depois temos também aquela condição do casal em que até os dois trabalham fora, mas há um que carrega com mais responsabilidades, trabalha fora e tem que se virar fazendo mais alternativas e chega em casa ainda tem que olhar para as coisas de casa, e um deles acha que não tem que fazer porque foi educado a não fazer, sobretudo aqui não é tirar pedra aos homens, mas ainda
temos uma sociedade em que o machismo é muito presente, que é muito claro que os homens não devem fazer certos trabalhos de casa e as mulheres sim, independentemente de trabalhar fora. E também aqui o apelo às mulheres que permitem que os homens não façam, mesmo não tendo recebido, nós podemos sempre transformar a forma do que recebemos como educação e o que temos necessidade de fazer agora, mesmo quando temos as nossas ou os nossos auxiliares domésticos. É preciso equilibrar a distribuição de tarefas dentro de casa. E depois vem um outro cenário que também é associado muitas vezes aos filhos. Filhos que vão para a escola durante um período e no período seguinte têm um excesso de tarefas domésticas para fazer e ainda têm a obrigação, que é um dever, de fazer os deveres da escola e muitas vezes não têm uma produtividade ou um desempenho muito positivo pelo excesso de responsabilidades que também têm em casa, porque muitas das vezes é ele que tem cuidado dos irmãos mais novos, porque os pais foram trabalhar e olhar para as famílias monoparentais também, em que é só a mãe que tem de fazer mil e uma coisa, em que os filhos têm de participar. Então, esta esfera familiar também pode trazer uma precipitação para adoecimento por exaustão emocional e física, e aí vem muito presente as questões da depressão, as questões da ansiedade, a fuga para abuso de substâncias, quer seja nos adolescentes ou não. E mais uma vez está a questão da falta de gestão, e eu vou repetir isso várias vezes, aprender a gerir o nosso tempo, a distribuição de tarefas. Nem tudo vai ser feito num único dia, o mundo não vai acabar no mesmo dia. Para quem trabalha sabe que todos os dias nós temos tarefas para fazer e que por mais que a gente leve trabalho para casa e trabalhe a noite toda, dia seguinte você há de encontrar outro volume de tarefas e você não vai sair daí, porque isto é que é realmente a rotina do trabalhador. Tem que ter trabalho todos os dias, então pôr um limite e podermos ter o tempo para recarregar as nossas energias, para sermos a mãe, para sermos o pai, para sermos a irmã, para sermos a filha, para sermos o primo, o amigo, é extremamente importante e para sermos nós, fundamentalmente. Então, esta questão, Eurídice, de olhar para o burnout focando na esfera familiar, e estamos a olhar para a família, mas podemos olhar para outras responsabilidades que nós também temos dentro da sociedade, quer sejam compromissos com a igreja, compromissos partidários, compromissos de voluntariado. É que você sabe, muitas vezes você já tem uma rotina de trabalho muito exigente e você, o período que deve descansar, você arranja outros compromissos que vão demandar para ti mais desgaste de energia. E hoje cada um de nós acaba por perceber que há necessidade de fazer sempre mais alguma coisa, porque o salário não é suficiente, tenho de fazer mais alguma coisa. E mesmo quando não é para ir à busca de mais renda, uma renda extra, é porque nós queremos fazer mais alguma coisa e não temos tempo. E diz muitas vezes o final de semana que deveria ser para descansar, acaba sendo para aumentar a carga e na segunda-feira nós estamos completamente exaustos. E aí vem também o desafio de não conseguirmos gerenciar as exigências do trabalho com aquilo que é o nosso estilo de vida. A qualidade de vida é todo esse conjunto. Onde é que nós estamos inseridos? Na esfera de trabalho, na esfera social, na esfera familiar. Como é que nós fazemos isso funcionar em termos de sintonia para que você possa dizer, eu hoje não vou sair de casa, por exemplo, só apetece-me estar em casa, deitada, com o comando na mão, a ver televisão, nem vou cozinhar nada que demande muito esforço, vou fazer algo bem leve e vou desfrutar para descansar, assistindo filme, ir à praia, carregar as energias com a água, mas ser você, cuidando de você e fazer uma massagem, ir cuidar do cabelo e cuidar das... Quer dizer, são coisas que você conecta a ti, desligando-se de pressões e outras preocupações e que vão recarregar a tua energia para aquilo que são as exigências do dia a dia. Doutora, como é que Angola está? Qual é a nossa realidade
A doutora pode partilhar dados ou observações clínicas de síndrome de burnout? Euridice, nós não estamos bem e é interessante que em maio de 2025 o Brasil publicou a lei, atualizou a Lei Geral de Trabalho e integrou a componente dos fatores de risco psicossociais, que tem a ver exatamente com todas essas questões que nós falamos, como sendo algo que precisa de ser destacado e levado com muita seriedade. Os fatores de risco psicossociais, para além de todos esses que nós falamos que são exigências e disfuncionalidades do próprio ambiente de trabalho, pode também estar associado, por exemplo, a um ambiente de trabalho sem condições físicas, do ponto de vista de ser um lugar com ruído, ser um lugar muito quente, ou ser um lugar extremamente frio, ser um lugar em que efetivamente é muito apertado para que as pessoas possam fazer o seu trabalho. Nós já aqui falamos da ausência de recursos humanos, em que uns carregam mais do que os outros. Os fatores de risco psicossociais também podem estar associados a colegas nossos que por qualquer motivo adoecem e não lhes é dada a atenção devida por parte da liderança, e olhar que também a própria liderança adoece. E se formos muitas vezes a olhar para a hierarquia, nós vimos que do topo à base, a base reclama e vai apontando muitas vezes a responsabilidade da liderança, mas a liderança também adoece e muitas vezes mais do que a própria base, porque é uma linha de hierarquias em que cada um tem que prestar contas, e muitas são as situações que não se faz, não por não querer, mas por não poder. Nós falávamos um pouco sobre isso antes da entrevista, que às vezes há falta de determinados recursos porque não há condições dentro da própria instituição, e isso também acaba por afetar a forma como cada um vai entregar em termos de satisfação, de resultados e de metas a serem atingidas. A Angola não está bem. Nós temos, de facto, quando olhamos para a nossa população, que é maioritariamente jovem, e olhamos para os mais de 60 e tal mil pacientes acompanhados em questões de saúde mental nas unidades sanitárias, nós estamos a olhar para uma população maioritariamente ativa do ponto de vista da faixa etária e do ponto de vista de estarem ou não empregados, e muitas dessas pessoas, mais de 40%, apresentam de facto questões associadas ao ambiente de trabalho. E se nós formos olhar para um grupo de 10 profissionais, quantos desses podem adoecer, nós podemos olhar para 3, 4 profissionais que podem de facto adoecer por burnout. E naturalmente, por ser algo de alguma forma nova, falarmos sobre burnout, é verdade que os profissionais de saúde mental já vêm trabalhando com isso, mas nós começamos a ouvir cada vez mais a necessidade, e isso vem abrindo a consciência das lideranças e das empresas no quesito saúde ou segurança e saúde ocupacional, onde muito era voltado para as doenças orgânicas, hipertensão, diabetes, mas hoje já se inclui a saúde mental no ambiente de trabalho, justamente porque não é um problema limitado a um público apenas, mas sim a uma estrutura hierárquica que é do topo à base, da base ao topo. E há toda uma necessidade, sim, de se olhar com muito afinco, do mesmo jeito que nós investimos
na melhoria da estrutura física de uma instituição, do mesmo jeito que nós investimos na melhoria de condições sociais para nós, no nosso próprio corpo, nós somos capazes de fazer um investimento de milhões para afinar a cintura, para levantar peito, para pôr cílios, para podermos ter a pele tratada, o corte, os homens, o que nós investimos para o físico, e muitas vezes nos esquecemos e hoje somos convidados a investir naquilo que é o nosso bem-estar psicológico, porque as doenças mentais, o burnout aqui de forma particular, vai gerar outras doenças orgânicas quando não são tratadas. Muitas pessoas acabam por ficar hipertensas, muitas pessoas acabam por ter diabetes, muitas pessoas acabam por adoecer com um AVC, justamente por ausência de consciência, primeiro, sobre a importância de cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde física, porque não há saúde sem saúde mental, mas a saúde é corpo, mente, espírito e o social. Então, tudo isto tem de andar alinhado. Nós vamos perceber que a nossa qualidade de vida, a nossa esperança de vida está muito por aí. Inclusive, o que nós comemos importa muito. Doutora, que estratégias podem ser usadas para se prevenir do burnout? Que mudanças do estilo de vida podem ser adotadas para as pessoas estarem isentas desta síndrome? Bom, já estamos a falar de ambiente de trabalho, Euridice. Nós temos que começar por investir em ambientes de trabalho que sejam de facto saudáveis. Um ambiente de trabalho saudável vai gerar uma empresa forte. As empresas são fortes quando apresentam resultados positivos, quando conseguem responder a uma determinada demanda social ou do país, e não é só passar por números se nós não temos pessoas humanizadas. Nós falamos muito na humanização dos serviços de saúde, mas a humanização é um conceito que deve ser aplicado em todas as esferas, a começar de casa. Nós temos que olhar para as pessoas como humanos. Então, as boas relações dentro do ambiente de trabalho devem ser promovidas pela hierarquia máxima. A hierarquia máxima vai definir a cultura organizacional. Nós temos que ver cada vez mais as empresas a tirarem do papel e dos roll-ups a missão, os valores, e tornar aquilo efetivamente a vivência das pessoas que estão naquela organização. E isto vai criar um clima organizacional saudável também. Então, olhar para o ambiente de trabalho em que as relações humanas são focadas para cuidar do bem mais precioso, daí que alguns conceitos hoje já não é voltado para recursos humanos, mas capital humano. Hoje até já se trazem conceitos como capital humano e bem-estar, felicidade e bem-estar. Hoje vem-se com vários conceitos à volta da pessoa, visando o bem mais precioso de qualquer organização. E claro que isso é desafiante, porque nós estamos a falar de pessoas que vêm de um tempo em que isto não era importante e estamos habituados a trabalhar na velocidade e a ter resultados e não parar para olhar para o mimimi, como algumas pessoas dizem, mas é importante valorizar a força principal de qualquer organização. O maior capital que qualquer organização tem são as pessoas. Desde as condições de trabalho, desde os salários, desde aquilo que efetivamente é o número de pessoas para determinadas funções. Depois vem a questão também que hoje passa a ser um desafio, Euridice,
que é criarem-se programas de saúde mental e bem-estar nas organizações, porque isso sim vai responder à questão da prevenção dos fatores de risco psicossociais, vai ajudar as pessoas a gerenciarem. Nós falamos muito logo de início que se o burnout é a síndrome do esgotamento, do esgotamento emocional, físico, gerado pelo estresse exacerbado no trabalho. Então, nós estamos a olhar para a importância de se cuidar das pessoas, de modos a que a gestão emocional, fundamentalmente o estresse, possa ser gerenciado de tal modo que as pessoas previnam doenças e melhorem a qualidade de vida. Muitas pessoas estão hipertensas, inclusive, Euridice, a questão das diferentes causas do cancro, também aponta-se para questões associadas ao emocional das pessoas, as doenças autoimunes associadas ao emocional, porque há pessoas que convivem com o burnout de anos, Euridice, pessoas que têm burnout há mais de 3, 4 anos, e muitas vezes só param quando as doenças físicas começam a surgir de forma pressionante e não há condições mais para continuar a trabalhar. Então, estes programas vão, de facto, facilitar muito o desenvolvimento das empresas, melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. Depois temos que olhar também para a autorresponsabilização. A autorresponsabilização tem a ver com como eu olho para mim, também já falamos sobre isso. Os exercícios físicos hoje são um convite a que todo mundo faça. E há medicamentos que efetivamente diz que não se compram em farmácia, e o exercício físico é um deles, não se compra em farmácia. A boa alimentação livre de gorduras, de consumo excessivo de álcool, de carboidratos, comer a horas, fazer uma refeição a horas, é também um daqueles medicamentos que não se compra em farmácia. O investimento na melhoria das relações interpessoais e relações de família, porque muitas vezes as famílias funcionam tão mal que aquele trabalhador não tem condições de ser um trabalhador produtivo. É alguém que também, por muito pouco, vai sentir-se pressionado porque ele já está exacerbado. E aqui também olhar que nem todas as pessoas de facto vão adoecer. Nós também já falávamos que entre 10 pessoas, 3 a 4 pessoas. Então estamos a falar da melhoria das condições de trabalho focado no bem-estar e saúde mental dos trabalhadores, evitando os riscos psicossociais. Estamos a falar numa boa gestão emocional, mas também em exercícios físicos ou atividade física. Estamos a falar na alimentação saudável, no que é a qualidade do sono. E quando falamos no exercício físico e atividade física, as pessoas às vezes dizem: eu não gosto de ginásio, eu não gosto de correr. Sim, nós não somos obrigados a fazer o que todo mundo faz de modo geral. Dançar é uma atividade física. Há quem não sabe dançar e vai aprender a dançar. Eu recomendo muito isso aos meus pacientes, o exercício físico por atividades que geram prazer e ao mesmo tempo aprendizado. É terapêutico, exatamente. O exercício físico pela dança, atividade física pela dança, por teatro é uma atividade física, o teatro também, o fazer caminhadas mesmo de forma leve, sem grande pressão, a meditação, a yoga, o pilates, que são atividades que não são cardio, não demandam muito movimento físico, mas que também ajudam muito naquilo que é, seja emagrecer, seja naquilo que é o aumento de energia, e manter-nos ativos do ponto de vista físico, porque muitas vezes o nosso intelecto, a nossa cognição está tão ativa, mas o nosso corpo está num sedentarismo tal que ele vai fazer com que a nossa mente adoeça, literalmente falando. E nós precisamos de revolucionar isso. É você estar o dia todo sentada,
se calhar até conduziu e chega a casa, mas você só quer voltar a ficar sentada, porque o corpo está cansado. E muitas vezes nós observamos o que? Aumento de peso, diminuição de peso, e não sabemos lidar com isso. Estes acabam sendo exercícios ou atividades que vão incorrer numa melhoria da nossa qualidade de vida e bem-estar, vão fazer-nos também mais próximos daquilo que é o nosso merecimento enquanto pessoas. As relações interpessoais, até mesmo de amizade, de família, que também devem ser bem gerenciadas, porque de facto nós às vezes estamos em relações altamente abusivas, tóxicas, já temos um ambiente de trabalho muitas vezes abusivo, tóxico, e temos relações também tóxicas que acabam não acrescentando muito, pelo contrário, sugam-nos energias. Isso pode ser entre relações conjugais, mas também pode ser relações de amigos, de parentes, e a coragem para nós nos afastarmos de tudo o que realmente nos faz mal. E há uma atitude também positiva. Se é uma relação que não me faz bem, ou eu vou aprender a lidar com isso colocando limites, e quando eu digo afastar-me, não estou a dizer deixar de falar com a pessoa, não. Estou simplesmente a dizer que se eu atendia, falava e lidava com essa pessoa todas as semanas ou todos os dias, eu tenho que começar a reduzir, tenho que começar a impor limites, barreiras, para que essa pessoa não me afete tanto do ponto de vista do consumo de energias negativas. E aí vamos muitas vezes entrar para a relação conjugal também, como é que vamos gerir isso? A doutora está aqui a falar em afastar-se, mas muito também precisa de ser visto se o problema está fora ou está dentro. Às vezes a nossa disfuncionalidade, por conta desse adoecimento do burnout, pode perigar as nossas relações e gerar outros problemas em cima daquilo. Sobretudo quando não temos à volta de nós pessoas que entendam para dizer-nos isso pode ser um problema que tu precisas de olhar porque eu conheço o teu estilo de vida. Então, estas questões, Eurídice, e também pensar um pouco no investimento que temos que fazer na nossa espiritualidade, há quem olhe para a religião, mas aqui eu estou a falar para a espiritualidade, e a espiritualidade remete-nos muito a pensar no que faz sentido, no que importa, que é sempre o positivo, que é sempre o positivo, o nosso bem-estar, deixar de lado, deixar para trás aquilo que efetivamente não funciona, mas que eu preciso de crescer, preciso de evoluir, investindo dessa forma na minha resiliência, na minha gestão emocional, no meu contributo como pessoa nesta sociedade, neste mundo, que é o tal propósito de vida. E a nossa espiritualidade também vai ser uma forma de contribuir para a nossa saúde física e mental. Doutora, para terminar, de alguma forma já deixou várias recomendações, mas de modo geral, doutora, que conselhos, que mensagem deixa para a população angolana e não só, para todas as famílias, de formas a procurar ajuda a tempo para estar livre ou saber tratar a síndrome de burnout? Bom, a boa notícia, de facto, é que o burnout tem cura, Eurídice. É tratável, mas vai exigir de nós uma mudança de estilo de vida radical. E hoje, cada vez mais, e é muito interessante ver toda essa mudança sobre a conceituação das situações, dos fenómenos, dos eventos sociais, e muitas são as pessoas que são, de facto, viciadas no trabalho também, as chamadas workaholic, né? E as pessoas às vezes não se dão conta que são excessivas naquilo que é o comportamento com o trabalho, quase que uma obsessão. O trabalho ocupa 99% da minha vida. Eu tenho de fazer, eu
comprometo-me a fazer, eu preciso fazer, mesmo sem ser exigida, há uma autoexigência. Quase aquele pensamento de que eu sou insubstituível, se eu não fizer as coisas não vão acontecer. E isto leva também ao adoecimento, sem sombra de dúvidas. Então, a boa notícia é que nós temos como tratar, mas no meio de tantas ações que podem ser feitas, que nós aqui já referimos, é importante as pessoas perceberem que quem trata o burnout são profissionais de saúde mental. E ir buscar ajuda é extremamente significativo, importante e responsável, porque dependendo do grau em que a pessoa se encontra com burnout, você pode precisar apenas de uma psicoterapia, que é uma terapia feita com psicólogos, mas você também pode precisar de uma farmacoterapia, ou seja, você poderá fazer a terapia incluindo psiquiatria e medicamentos, que é muitas vezes necessário para que a gente consiga a cura, o tratamento efetivo daquela situação no paciente. Então, esta é boa notícia, por isso eu dizia lá atrás a importância do diagnóstico assertivo e principalmente na altura certa, porque muitas vezes a porta de entrada é uma consulta geral, é uma consulta qualquer, fora dessas mencionadas psicologia e psiquiatria, e se for sinalizado na altura certa, a probabilidade de termos menos tempo de inatividade dessas pessoas é maior. Por que eu digo inatividade? Porque muito desse quadro leva à necessidade do tratamento com afastamento do ambiente de trabalho. Afastamento em que é preciso um repouso que pode ser de 1 a 6 ou 1 ano. 1 mês, 6 meses ou 1 ano de afastamento. Lá está mais uma vez em que nível de comprometimento a pessoa se encontra, que condições a pessoa tem para poder fazer acontecer o tratamento com eficácia, porque é preciso que você também tenha um ambiente familiar, por exemplo, em que a rede de apoio esteja na mesma sintonia como rede de apoio de facto, em que você também tenha essa consciência de que tem necessidade daquele tratamento e que para isso você vai ter que abrir mão de muita coisa que lá está, quando a pessoa tem uma rotina e está muitas vezes no nível da dependência já, o vício do trabalho, tem mais dificuldades em afastar-se, e também como as organizações do ponto de vista das lideranças, das políticas institucionais, gerem essas situações. Eu vou afastar um colaborador por adoecimento, no caso burnout, vai-lhe ser cortado o salário, vão-lhe ser cortados os benefícios, por quanto tempo é que ele terá de facto direito a fazer o tratamento com aquilo que se impõe e necessita, e não que isso seja mais um fator de preocupação, que eu não posso ficar porque senão não tenho salário, não posso fazer repouso porque senão vão cortar-me os benefícios. Como todo esse processo deve facilitar para que a pessoa possa merecer, e aqui felicito a várias empresas que já têm um passo à frente nesse quesito do cuidado do colaborador e olhar inclusive para essa questão do burnout como sendo uma necessidade em que a empresa precisa de fazer a sua parte sem que o colaborador se sinta em prejuízo de facto. E tudo isto vai concorrer mais uma vez para termos uma sociedade mais saudável, e nós precisamos realmente, mas naturalmente nós temos que ter consciência o que temos de mudar nas nossas rotinas e o que precisamos de fazer também para contribuir na vida dos outros, porque muitas vezes nós pensamos que somos sempre as vítimas, mas muitos são os casos em que nós somos os vilões, os prevaricadores, os agressores, a questão dos abusos, das violências morais, no assédio moral, o assédio sexual, no próprio ambiente de trabalho.
que faz com que muitas pessoas se submetam a uma condição totalmente fora dos seus valores pessoais para não perder o emprego. E podemos ser cada um de nós, podemos ser qualquer um de nós que hoje tem a oportunidade de ouvir essa nossa conversa, Euridice. Doutora Massos, muito obrigada por tirar sempre um tempinho para dar voz ao programa Viver com Saúde e demonstrar essa ampla sabedoria ligado à saúde mental. Obrigada, Euridice, obrigada, Angop, sempre ao dispor e dizer que este tema traz um desafio, porque cuidar da saúde mental não é cuidar apenas de si, a sua saúde mental importa, a do outro também importa, e é um ato de coragem, e vou usar a palavra da Euridice, é um ato de sabedoria, você poder parar e reconhecer que alguma coisa não está bem e preciso de mudar esta condição para o meu bem-estar. Então, um beijo a todos e que sejamos todos luz na vida de alguém. Obrigada, doutora. Obrigada. E foi a nossa conversa com a doutora Massos Vigário, psicóloga clínica. A síndrome de burnout é real, tem tratamento e pode ser evitada com informação, autocuidado e empatia no meio de trabalho. Se você está a sentir sinais de esgotamento, não ignore. Buscar por ajuda também é um ato de coragem. Até o próximo Viver com Saúde. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola.